vou tirar a máscara, meus irmãos. Eu estou numa distância segura aqui e eu vou pegar com os irmãos sem a máscara, porque eu não consigo. É muito difícil. Abra sua Bíblia, meus irmãos, graça e paz da parte de Jesus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Zacarias. Nós vamos estudar hoje a quarta visão. Livro do profeta Zacarias, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Livro do profeta Zacarias, capítulo 3, versículos de 1 a 10. Vamos ler de maneira alternada. Eu leio os versículos ímpares e a igreja lê os versículos pares. Assim diz a palavra do Senhor: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este o dia santo. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. E disse eu: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus atos, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Pois Josué, sumo sacerdote, tu olhas sobre eles que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo por renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Naqueles dias, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós mirará o seu próximo para debaixo da vide, para debaixo da figueira. Amém. Amém, meus irmãos. Graça e paz. Meus irmãos, teve um probleminha. O vídeo está sendo transmitido aqui via o meu Facebook, não da igreja. Depois eu vou ter que repassar para o da igreja. Nós estamos estudando, meus irmãos, o livro do profeta Zacarias, as 4 visões, as 8 visões na verdade. Essa daqui é a quarta visão. A mensagem de Zacarias é uma mensagem de encorajamento. O profeta aqui está encorajando um povo. O ano aqui exatamente 520 a.C. 520 a.C. o povo está, na verdade, em ruínas. Eles saíram do cativeiro. Eles saem do cativeiro em 535. Passaram 15 anos. Eles estão extremamente desmotivados. Eles estão perplexos. Por quê? Porque aquela nação numerosa, grandiosa, se tornou uma nação muito pequena. Era cerca de 49 mil e alguma coisa, quase 50 mil pessoas, para uma terra enorme. Então eles pareciam que não eram ninguém. Sabe aquele ar de que está tudo solitário, que está vazio? Eles estão vazios, eles estão sem recursos. Eles escrevem belíssimos. Eu gosto muito do Salmo 126, que retrata um pouco essa situação, né? Que eles não tinham como plantar as coisas,
eles tinham que reedificar as coisas, e de repente eles olham para aquilo tudo lá e eles estão completamente desanimados, extremamente desanimados. A visão deles é que eles estão totalmente largados. E aí o profeta Zacarias escreve 8 visões, todas de encorajamento, todas elas de encorajamento. A visão de hoje, meus irmãos, a 4ª visão é uma das mais lindas dessas visões. A ideia aqui do profeta aqui é encorajar aquele povo. E olha só, vamos aqui para o contexto de Zacarias capítulo 3. Quando você começa a ler aqui, no versículo 1 aqui, você tem aqui, meus irmãos, ó: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Josué aqui é o sumo sacerdote da época. Lembra, meus irmãos, qual era a função do sumo sacerdote? Era o sumo sacerdote que tinha que entrar no lugar santíssimo lá para interceder pelo povo. Como é que ele tinha que fazer isso? Ele tinha que se santificar, meus irmãos. Ele tinha que cuidar da vida dele, porque se ele entrasse no lugar santíssimo indignamente, lembra, ele caía morto, fuzilado. Tanto é que o sumo sacerdote, ele entrava, meus irmãos, ele entrava com uma cordinha com sinetes, para ver se ele estava ali, porque ele estava ali intercedendo. Se ele estivesse impuro, se ele estivesse em pecado, ele cairia morto. E aqui você tem esta visão, você tem o profeta, o sacerdote aqui, o sacerdote Josué. Josué é um dos nomes de Jesus. Ele está diante do Senhor, e Satanás estava à mão direita para se lhe opor, né? Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda. Ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Então qual é a visão aqui? É de um juízo, é de um julgamento, né? E estão diante de quem? Estão diante de Deus. Só que, meus irmãos, quem é que está acusando aqui? Satanás. Quando você vai para Apocalipse, qual é a função de Satanás? Ele é o acusador, meus irmãos. Note bem que no tribunal aqui não é Deus que acusa. O nosso Deus é o Pai de todas as misericórdias. O nosso Deus, ele é rico em perdoar pecados. Ele é o Deus de amor, segundo o apóstolo João. Não é ele que acusa. Quem acusa aqui dentro do tribunal é Satanás. Satanás se levanta aqui ferozmente contra Josué, contra o sumo sacerdote. E aí, olha só, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse ao que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Então, a visão aqui é uma visão de juízo, é uma visão de julgamento. Deus, o supremo juiz, à sua direita, o promotor de acusação. E quem é o promotor de acusação? Satanás. E quem está diante deles? Josué, o sumo sacerdote. Nesta visão aqui, Josué representa tanto a nação de Israel, como também representa um homem sem Deus, o homem que não é remido pelo sangue do Cordeiro amado, o homem que ele está sob o seu pecado, é o homem sem Deus. Então aqui Josué, ele representa tanto a nação de Israel como um juízo, mas também representa o homem sem Deus, e Satanás está aqui. E aí é uma visão, é um juízo, um julgamento. E aqui, meus irmãos, olha só, essa visão é aterradora. Por quê? Porque esse homem está totalmente desamparado, a igreja desamparada, o homem sem Deus totalmente desamparado. Não tem quem o possa o quê? Quem o possa proteger. Não sei se você sabe, Satanás está aqui à direita, e no sumário, no juízo judaico, ele estava à direita acusando. Então a visão é o seguinte: a nação de Israel está sendo acusada, a nação de Israel está um trapo, e todo aquele que está sem Deus também é um trapo, necessita da graça, mas quem está ali para acusar, para destruir? Aliás, João vai nos ensinar: o inimigo veio matar, roubar e destruir.
Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então essa cena aqui é aterradora, meus irmãos. Um tribunal, e está lá tudo posto. E aí, meus irmãos, dentro desse tribunal, eu quero que vocês atentem aqui para a mensagem desta noite. A mensagem, o tema desta noite é a promessa do renovo. Você pode dizer a promessa de salvação, que nos é dada aqui nesta visão, na quarta visão, diante desse tribunal onde as pessoas estão diante do anjo do Senhor, que é uma teofania, na verdade é o próprio Deus. E aqui, meus irmãos, olha só, atentem aqui para estas visões aqui, meus irmãos. Versículo de número 5. E disse eu, versículo 4 e 5, vou ler o 4 e 5 também aqui. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Então olha só, meus irmãos, a primeira visão sobre a promessa de Deus aqui, meus irmãos, é justamente quando Deus, porque o que acontece? O profeta estava com o sacerdote, Josué, o sumo sacerdote, estavam com as suas roupas sujas. E a questão é que ele estava em pecado, ou seja, ele não podia também entrar no lugar santíssimo, e ele não podia interceder pelo seu povo. Suas vestes estão sujas. Sabe, meus irmãos, você não pode, ele não pode, é um sacerdote, alguém que tem conhecimento da palavra, e a situação é uma situação que teoricamente dá um desânimo. Aí vem Deus. E qual é a questão de Deus, meus irmãos? A questão interessante entre os versículos 4 e 5, a retirada das roupas sujas. E aí a pergunta é: quem é que faz isso? Quem é que tira de Josué, a visão aqui, quem é que tira a roupa? Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Meus irmãos, essa visão de te retirar a roupa suja e colocar roupas nobres, roupas finíssimas, é a obra que Deus faz na vida da sua igreja. É Deus, meus irmãos, é Deus que nos salva, é Deus que nos regenera. Nós não somos regenerados pelos nossos próprios atos. Então a nação de Israel, ela está sem condições. Quem é que pode salvá-lo? Deus. Deus é um Deus de amor. E aí o que Deus faz aqui, meus irmãos? Esse Deus aqui, ele se apresenta a eles e está dizendo: quem é que vai cuidar de vocês no meio das dificuldades? Sabe, depois que o pecado destruiu vocês, é Deus. E como é que Deus faz isso, meus irmãos? Ele vai tirar de nós as velhas roupas e vai nos colocar roupas limpas. Então entenda isso, é uma visão sobre a salvação. A salvação é obra única e exclusiva de Deus. E guarde isso, meus irmãos. E tem um texto aqui, Ageu 2,14. Ageu é um profeta que prega na mesma época do profeta Zacarias. Só que Ageu tem cerca de 80 anos de idade nesse momento, já está com a idade avançada. E Ageu diz assim no versículo de número 14: então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor, assim é toda a obra de suas mãos. O que ali houveres, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pôr pedra sobre pedra no templo do Senhor. Então aqui ele está se referindo à obra, o que estava acontecendo com eles. E aí Deus está dizendo: olha, eu vou limpar vocês. Não somente limpar vocês, eu vou dar roupas limpas,
roupas novas para vocês. E o versículo de número 5 aqui, quando ele vai falar, ponham em um turbante limpo sobre a cabeça, meus irmãos, ele está dizendo aqui de uma regeneração completa. Sabe, Deus é o Deus que nos santifica, é o Deus que nos purifica, e Ele nos purifica de uma maneira completa. Não há parte nenhuma de nossas vidas que Ele não regenere. Mas entenda isso, meus irmãos, a salvação é obra de Deus, não é obra humana. Sabe, não é o que nós fazemos. A Bíblia diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. É por isso que nós precisamos de salvação. É por isso que nós precisamos da graça de Deus, não um dia, todos os dias. Todos os dias nós precisamos da graça de Deus. Nós precisamos que Deus nos purifique. É por isso que nós precisamos continuamente, meus irmãos, orar. A vida da igreja deve ser vida de leitura da palavra e vida também de oração. E oração para nós nos colocarmos diante de Deus e pedirmos a Deus perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, por aquilo que nós fazemos que não estão de acordo com a palavra de Deus, com o ensino de Deus. E por sermos pecadores nós precisamos disso. Agora, olha a sua promessa de renovo. É Deus que vai trocar as nossas roupas. É Deus que vai mudar a nossa condição diante daqueles que nos acusam. É Deus, meus irmãos, que efetua em nós tanto querer quanto realizar. A ideia aqui, meus irmãos, é justamente disso. A obra que Deus faz na nossa vida. Como é que Deus nos trata? Ele nos regenera, nos dando novas roupas. Sabe, meus irmãos? E é o que diz aqui, se você entender, o profeta Isaías, no capítulo 1, quando ele diz, no finalzinho do capítulo 1, se não me engano, no versículo de número 18, Isaías, capítulo 1, versículo 16 aqui, ele diz assim: lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, diante do anjo do Senhor. E Satanás, eu saí aqui e voltei para Zacarias, mas aqui ele está dizendo aqui, meus irmãos, deixa eu voltar aqui, Isaías, aqui, defenderei o direito do órfão, pleiteai casa meu. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. Então aqui, meus irmãos, Deus, se você quiser, é isso que o profeta Zacarias está profetizando àqueles que estão desanimados. Vocês não estão às traças. O pecado desqualificou vocês, o pecado deixou vocês afastados da graça de Deus. Mas eu quero dizer para vocês que na vida de vocês, a graça de Deus está presente. No meio dessa situação em que vocês estão, não é para vocês ficarem prostrados, é para vocês se alegrarem em Deus, porque é Ele que vai operar em nossas vidas. E aí vem a segunda questão, meus irmãos, versículo de número 2. A segunda questão, versículo de número 8, Zacarias capítulo 3, versículo 8, ele diz assim: ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio, eis que eu farei vir o meu servo o renovo. Meus irmãos, o renovo, o servo aqui, essa palavra servo, nos profetas, a palavra servo é um título que? Messiânico, que mostra a obra de Jesus. Renovo aqui, meus irmãos, claramente é Jesus, é a promessa de que Jesus virá.
Ele está profetizando 520 anos antes do nascimento do Senhor Jesus. E aliás, não tem só aqui, meus irmãos, nós estamos fazendo um estudo sobre o livro de Números. E eu digo para vocês que Números, se eu não me engano, capítulo 17, ou capítulo 18, quando Deus pede para que Arão e as outras tribos lá, eles peguem os seus cajados, as suas varas. Qual é a vara? Quem é que ele escolheu? A vara que fez brotar. Qual é a vara que fez brotar? A vara de Arão. A vara de Arão. Arão é o sacerdote. E a vara dele começa a brotar. Ou seja, no mundo decaído, no mundo cheio de pecado, Deus escolhe a vara que brota. E o que brotou ali? Um renovo. Sabe? Deus opera a vida no meio da morte. Deus nos amou, Deus enviou o seu Filho, sendo nós o que? Ainda pecadores. Então a promessa aqui, meus irmãos, é de Jesus. A profecia acerca da obra de Cristo. Sabe? Então olha só. No meio de vocês, eis que fareis vir o meu servo, o renovo. Jesus, do Senhor é a salvação. Abra sua Bíblia aí em Isaías capítulo 11, versículo de número 1. Olha só o que diz Isaías 11, 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade os cintos dos cintos. Então olha só, quem é esse? É o Senhor Jesus. Então olha só que interessante, meus irmãos, a esperança aqui. Sabe, meus irmãos, Deus está cuidando da obra de salvação da vida de vocês. Deus fará, meus irmãos, trazer um renovo ao coração do povo. O próprio profeta Zacarias, aqui no capítulo 6, versículos 12 e 13, diz assim: e diz-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui um homem cujo nome é renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no meu trono, e dominará e será sacerdote no seu trono, e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. Sabe, meus irmãos, olha só, esse renovo, ele que vai construir o templo, meus irmãos, ele que vai construir o templo, e sobre ele é o curso todo o reino. Então olha só, meus irmãos, aqui é uma mensagem de esperança, e a mensagem de esperança sabe, do Senhor é a salvação, e sobre o seu povo a sua bênção. E depois no Evangelho de João, capítulo 2, versículos 18 a 20, Evangelho de João, capítulo 2, versículos 18 a 20 diz: perguntaram, pois, os judeus, que sinal nos mostras para fazer essas coisas? Jesus lhe respondeu: destruir este santuário, e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Então esse Jesus aqui, meus irmãos, o renovo. E esse renovo aqui, olha só, ele vai fazer o quê? Ele vai reedificar o santuário, que era uma grande preocupação da época. E se alguém aqui, meus irmãos, olha só, alguém podia dizer, mas podia fazer como fizeram com João. Nossa, Israel demorou 46 anos para consagrar o templo de Jerusalém.
46 anos. E o Senhor está dizendo que o Senhor vai construir esse santuário em 3 dias. Sabe, meus irmãos, ele estava se referindo o quê? A morte e a ressurreição do Senhor Jesus. Por que a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, meus irmãos? Porque Jesus, ele inaugurou a igreja do Senhor, o reino de Deus. O reino de Deus. E aí, meus irmãos, a referência à obra de Jesus. Sabe, meus irmãos, o templo, na verdade, era uma tipologia. Sabe? O templo, na verdade, né? A igreja, quem são as igrejas aqui? Somos nós. A igreja não são essas paredes. A igreja somos cada um de nós. E Cristo está onde? Ele habita em nós. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, porque ele habita em corações. Deus está presente aqui, e é justamente isso que ele está nos ensinando aqui, meus irmãos. Não fique preocupado com o templo de Jerusalém, porque o renovo, porque o Senhor está se referindo aqui à raiz de Jessé, esse rebento brotará, e esse rebento vai edificar o templo em 3 dias. Esse rebento vai fazer com que a esperança de vocês seja renovada, uma esperança que não se confunde, uma esperança que está no Senhor Jesus. Aí vem o versículo o terceiro ponto, versículo de número 9. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que tudo lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num só dia. E tirarei a iniquidade desta terra num só dia. Meus irmãos, olha só a figura do sumo sacerdote. Não sei se você sabe, o sacerdote entrava quantas vezes no ano? Uma vez por ano. Que é chamado de um dia do perdão judaico, que é o chamado de Yom Kippur. Mas ele fazia quantas vezes essa obra? Todos os anos. Ele fazia um ano, dali a pouco, no ano seguinte, ele tinha que fazer de novo. Dali o outro ano, ele tem que fazer de novo. Sabe, meus irmãos, na verdade, o que ele está dizendo aqui? A obra do sacerdote. O que o sacerdote fazia, meus irmãos, na verdade, o que o sacerdote fazia não era completo. Olha só, abra sua Bíblia aí em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, dos versículos de 1 a 4. Olha só, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. De outra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não teriam mais consciência de pecados. Entretanto, esses sacrifícios fazem recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Então, meus irmãos, olha só que interessante. O sacerdote entrava todos os anos para interceder para o seu povo, e tinha que fazer isso todos os anos, e tinha que fazer uma oferta. E olha o que o autor aos Hebreus está dizendo: vocês acham que era o sangue de animais que purificavam os seus pecados? É claro que não, meus irmãos. O sacrifício, na verdade, era uma figura do que o Cordeiro de Deus que viria de uma vez por todas faria. Na verdade, quando você oferecia, o sacerdote oferecia um animal pelos pecados, ele está nos ensinando que os nossos pecados merecem o quê? O salário do pecado é a morte. Esse animal aqui, na verdade, ele não vai te purificar. Quem vai te purificar é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que
esta oferenda vai acontecer, é mostrar para você a necessidade que nós temos, mostrar para cada um de nós a necessidade que nós temos de redenção. Então, por isso que no livro do profeta Zacarias, Deus está dizendo, em um dia, haverá um dia em que Deus vai fazer a remissão definitiva pelos vossos pecados. Está se referindo à obra de Jesus. E Hebreus mesmo, nesse texto que eu estou lendo aqui, Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 5, ele diz assim: por isso, ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste, não te deleitaste com holocaustos e oferta pelo pecado. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito ao meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Para fazer aqui a tua vontade. A tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifício de oferta não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei, então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo uma vez por todas. Uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Olha só, meus irmãos, a retirada do pecado. Sabe, eu vou retirar, meus irmãos, essa questão que vocês têm, ele está dizendo sobre a obra vicária de Jesus. E é por isso, meus irmãos, que hoje nós não mais fazemos ofertas. Por quê, meus irmãos? Porque hoje, quando nós pecamos, nós oferecemos o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. É por isso que quando nós oramos, quando nós estamos intercedendo, nós devemos orar sempre pela obra que Cristo realizou. Sabe, meus irmãos, foi uma obra perfeita. Cristo, Ele pagou o preço do pecado em um só dia. Em um dia Ele disse, Telestai, está definitivamente pago. Está pago uma vez por todas. E quando Deus faz isso em nossas vidas, meus irmãos, olha só, é o pecado que nos afasta da presença de Deus. É o pecado que faz com que no nosso coração brote amargura, brote ressentimento, brote distanciamento. Mas olha só, meus irmãos, num só dia, Jesus vem e Ele realiza a sua obra. Olha agora, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E aqui, meus irmãos, olha só, 2 Coríntios 5,19 é um texto que eu estou repetindo o tempo todo. Lembra? A obra de Cristo nos reconciliou com quem? Com Deus. E Cristo também nos deu o ministério da reconciliação. Quando o profeta Zacarias está dizendo isso, sobre essa retirada do pecado, mesmo ele está dizendo para eles que há esperança, que há salvação para eles, que no meio da dificuldade, no meio do problema, não fique aí, não fique angustiado, não fique perplexo. Deus está cuidando de você, Deus está realizando a obra de salvação. Deus vai fazer com que este renovo venha e possa redimir, e possa regenerar, e possa lavar a igreja com o seu sangue, possa fazer com que esta igreja seja apaziguada, não seja mais alvos da ira de Deus, mas seja alvo da graça maravilhosa de Deus, da salvação de Deus. E para finalizar aqui, meus irmãos, para que tudo isso? Versículo de número 10. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de nós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Sabe, está dizendo que, olha, naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Está falando da Páscoa, meus irmãos, que Jesus nos ensina lá em João 14,
João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento. Ou seja, meus irmãos, está dizendo aqui justamente do que? Da paz, que é justamente consequência da obra desse renovo, da paz que faz com que haja, meus irmãos, na vida da igreja, na vida familiar, sabe, meus irmãos, comunhão, doce comunhão, não mais desentendimento, não mais problemas, não mais pessoas brigando umas com as outras, mas a obra de Cristo, quando Cristo, meus irmãos, renova o coração, renova a fé, faz com que a pessoa nasça de novo, haja novo nascimento, haja nova vida, haja uma nova disposição, meus irmãos. E isso aqui, meus irmãos, olha só, uma mensagem sobre o renovo, sobre a obra de Cristo. E essa mensagem, meus irmãos, ela vai permear toda a palavra de Deus. E qual a ideia aqui? É de trazer esperança. Esperança aos que estão sem esperança. Esperança àqueles que não veem saída para as suas vidas. Esperança para que eles possam olhar. Aliás, o que diz Hebreus capítulo 12: olhar firmemente para o autor e consumador da sua fé. Faça com que você possa firmar os seus olhos em Jesus. Faça com que os seus olhos possam firmar na obra que Jesus Cristo fez pela vida da igreja, pela sua vida, pela minha vida, pela nossa vida. Sabe, meus irmãos, qual a mensagem? É uma mensagem de esperança. É uma mensagem que diz: Deus vai mudar a situação da sua vida. Sabe, você que muitas vezes se vê contaminado com o pecado, se vê sujo com o pecado, em Cristo Jesus você vai ter a purificação, você vai ter nova vida, nova disposição, nova. E a ideia aqui de que a obra é dele em nós, mas a obra é dele quando nós nos submetemos a ele, quando nós estamos aqui para fazer a vontade dele e não a nossa. E é esta questão, entenda isso. A obra de limpeza, a obra de purificação, de trocar as roupas sujas em roupas novas, em fazer com que haja uma obra completa em nossas vidas, sabe, onde Ele possa trocar todas as nossas roupas e o turbante, que esta obra completa se concretize em nós. E mais do que isso, que nós possamos, meus irmãos, sermos revivificados pelo sangue do Cordeiro. A obra de Cristo é uma obra para fazer com que aquele que estava no pecado, sabe, morra para o pecado e viva para Deus, e viva para ter comunhão com Deus. E aí, meus irmãos, olha só, o que nos separa da comunhão com Deus é justamente o pecado. Em Cristo Jesus, o pecado foi retirado num só dia. E esse pecado foi retirado para quê? Para que nós tenhamos a paz, a verdadeira paz. Uma paz fruto do nosso relacionamento com Jesus. Não é fruto daquilo que nós fazemos, é fruto daquilo que Deus faz por nós, é fruto da obra dele em nós, meus irmãos. E aqui você está, meus irmãos, olha só, mensagem de esperança aqui para o povo. Sabe, meus irmãos, vocês não vão ficar prostrados. Vocês não vão ficar, o templo vai ser reedificado, vai ser reerguido em 3 dias. O pecado vai ser destruído em 1 dia, porque eu estou enviando para vocês o meu Salvador. E a ideia é que vocês não fiquem presos às condições do pecado, mas vocês possam se voltar única e exclusivamente a Deus.